Olá! Vamos descobrir a sombra de todos esses animais? Será que você consegue acertar todos? Essa sombra é de qual animal? É do gorila! Vamos achar a sombra do gorila? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, você acha que é de qual animal? É do elefante. Vamos encontrar a sombra do elefante. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra? De qual animal será? É da arara. Vamos achar a sombra da arara. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra? Você sabe de quem é? É da orca. Vamos encontrar a sombra da orca. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra da orca. E essa sombra, de qual animal será? É do touro. Vamos encontrar a sombra do touro. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de quem será? É da águia. Vamos encontrar a sombra da águia. Não. Também não. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, você sabe de quem é? É do bode. Vamos achar a sombra do bode. Não, não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra tem pernas longas, de qual animal será? É do flamingo. Vamos achar a sombra do flamingo.
Não, não é essa. Também não. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, você sabe de qual animal é? É do camelo. Vamos achar a sombra do camelo. Não. Também não é essa. Sim, essa é a sombra do camelo. E essa sombra? Tá fácil, hein? De qual animal é? É a sombra do crocodilo. Vamos achar a sombra do crocodilo. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra? Você sabe de qual animal é? É do morcego. Vamos achar a sombra do morcego? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é grande. Você sabe de quem é? É da baleia. Vamos achar a sombra da baleia? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra? De qual animal será? É do ganso. Vamos achar a sombra do ganso. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra? De qual animal será? É da foca. Vamos achar a sombra da foca. Não. Também não. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra? Você sabe de quem é? É do lobo. Vamos encontrar a sombra do lobo. Não. Também não. Sim, essa é a sombra do lobo. E essa sombra? De qual animal será? É da abelha.
Vamos achar a sombra da abelha. Não, não é essa. Também não é. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra é de qual animal, você sabe? É do pelicano. Vamos achar a sombra do pelicano. Não. Não. Sim, essa é a sombra do pelicano. Essa sombra de qual animal será? É do beija-flor. Vamos achar a sombra do beija-flor. Não. Também não é essa. Sim, sombra correta. E essa sombra? De qual animal será? É o golfinho. Vamos encontrar a sombra do golfinho. Não. Também não é. Sim, essa é a sombra do golfinho. Essa sombra tá fácil. Você sabe qual animal é? É o leão. Vamos encontrar a sombra do leão. Não. Não. Sim, essa é a sombra certa. Agora essa sombra de qual animal será? É do peixe palhaço. Onde está a sombra do peixe palhaço? Não é essa. Essa também não é a sombra dele. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É da cegonha. Vamos encontrar a sombra da cegonha. Não. Também não. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de que animal é? É do guepardo. Vamos encontrar a sombra do guepardo. Não. Também não. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra? Também está fácil, hein? De qual animal é? É do cervo.
Vamos encontrar a sombra do cervo. Não. Sombra errada. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de qual animal será? Tem um bico enorme. É o tucano. Vamos achar a sombra do tucano. Não é essa. Não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de qual animal é? Também está fácil, hein? É do porco. Vamos achar a sombra do porco. Não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, de qual animal será? É da zebra. Vamos achar a sombra da zebra. Não é essa. Não. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, com esse pescoço longo, está fácil. É a girafa. Vamos achar a sombra da girafa. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra da girafa. E essa sombra, de qual animal será? É do pica-pau. Vamos encontrar a sombra do pica-pau. Não, não é a sombra dele. Não. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de qual animal será? É da pantera. Vamos achar a sombra da pantera. Não. Também não. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de qual animal será? É do leopardo.
Vamos achar a sombra do leopardo. Não é essa. Essa também não é a sombra dele. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra será de qual animal? É da coruja. Vamos achar a sombra da coruja. Não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra dela. Esse animal, você sabe qual é? É o corvo. Vamos encontrar a sombra do corvo. Não, essa não é a sombra dele. Não. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra será de qual animal? É da cobra. Vamos achar a sombra da cobra. Não. Também não é. Sim, essa é a sombra da cobra. Essa sombra de qual animal será? É do salmão. Vamos achar a sombra do salmão. Não. Também não. Sim, essa é a sombra certa. A sombra desse animal é de quem? Você sabe? É da borboleta. Vamos encontrar a sombra da borboleta. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra de qual animal será? É do avestruz. Vamos achar a sombra do avestruz. Não, essa não é a sombra dele. Também não. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É da raposa.
Vamos achar a sombra da raposa. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, de qual animal será? É do caranguejo. Vamos achar a sombra do caranguejo. Não, não é essa. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É do alce. Vamos achar a sombra do alce. Não é essa sombra. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É do tubarão. Vamos achar a sombra do tubarão. Não. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É da beluga. Vamos achar a sombra da beluga. Essa não é a sombra dela. Essa sombra também tá errada, não é dela. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É do pinguim. Vamos encontrar a sombra do pinguim? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra do pinguim. Essa sombra, você sabe de que animal é? Está fácil, hein? É do rato. Vamos achar a sombra do rato? Não. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É do rouxinol.
Vamos achar a sombra do rouxinol. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra de qual animal será? É do tigre. Vamos achar a sombra do tigre? Não. Também não é essa. Sim, sombra certa. Essa sombra de qual animal será? É do pombo. Vamos achar a sombra do pombo. Não. Sombra errada. Sim, achamos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de que animal é? Também está fácil. É do macaco. Vamos achar a sombra do macaco. Não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É do abutre. Vamos achar a sombra do abutre. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra é grande. De qual animal será? É a sombra do búfalo. Vamos achar a sombra do búfalo. Não. Sombra errada. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? É da mosca. Vamos achar a sombra da mosca. Não, essa sombra é grande demais para ela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, que diferente, de qual animal será? É da arraia.
Vamos achar a sombra da arraia. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra de qual animal será? É do panda vermelho. Vamos achar a sombra do panda vermelho. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra de qual animal será? É do rinoceronte. Vamos encontrar a sombra do rinoceronte. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É do falcão. Vamos encontrar a sombra do falcão. Não, não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra é bem grande. De qual animal será? É do hipopótamo. Onde está a sombra do hipopótamo? Não, não é essa. Essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É do javali. Onde está a sombra do javali? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Esse animal, você sabe qual é? É o impala. Onde está a sombra do impala? Não, não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Vamos adivinhar agora essa sombra. Você sabe de quem é? É do urso polar.
Vamos colocar o urso polar na sombra dele. E aí, conseguiu adivinhar todos os bichos? Se gostou, curta este vídeo e fique ligado para o próximo vídeo. Tchau, tchau!